Excelente dia, tarde, noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as 6 principais regras para você poder, escalar seu negócio como um formato de protótipo de franquia. Eu tenho compartilhado alguns conteúdos falando sobre o mito do empreendedor, que é um livro que eu estou estudando, e ele fala muito sobre como construir a empresa como se fosse uma empresa que fosse reproduzida 5, 10 mil vezes e ela sempre ser a mesma. Então é muito na ideia, na pegada do McDonald's. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui as 6 regras que ele traz, que são cruciais para que isso de fato aconteça. Beleza? Bom, então esse conteúdo ele não vai ser um conteúdo muito longo, tá tranquilo, vai ser rápido, mas eu tenho certeza que vai gerar muito valor. Pelo menos para mim gerou bastante insight, bastante ideia quando eu estava estudando. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto importante é que esse modelo de franquia, né, de protótipo de franquia, é um modelo que pode tornar a possibilidade da sua empresa crescer com independência de você mesmo. Então, a gente abre uma empresa, começa um negócio não com a ideia de ser escravo daquele negócio ou empregado daquele negócio, mas com a ideia de ser livre, né? Então, essas 6 regras, elas são as regras que precisam ser seguidas para que essa liberdade possa existir, beleza? Primeira regra é oferecer valor consistente além do esperado para os clientes, para a equipe, para os fornecedores e para financiadores, sócios, etc. E aqui dentro, basicamente, o principal ponto é que o valor precisa ser gerado para todo mundo, indiferente do que aconteça. Ou seja, se a sua empresa, por exemplo, se um funcionário ele executa mais do que a maioria, ou performa mais que os outros, e você gostaria de premiá-lo, então isso passa a ser um padrão da sua empresa, e todo funcionário que executar acima da performance vai receber aquele bônus, e assim por diante. Então isso é para bonificar uma pessoa da equipe, isso também funciona para presentear um cliente, isso pode funcionar e deve funcionar para qualquer coisa que você queira fazer dentro da sua empresa, beleza? O segundo ponto é que a empresa ela precisa ser operada com pessoas com baixíssimo nível de capacitação técnica. Por que isso precisa ser assim? Porque a empresa ela não deve ter pessoas, indivíduos extraordinários nessa visão do método empreendedor. A ideia da empresa é ter indivíduos comuns que conseguem fazer coisas extraordinárias. Logo, o que é mais relevante para que isso aconteça é o sistema pelo qual essas pessoas estão operando e não necessariamente as pessoas. Quando a gente vai numa ideia de ter pessoas muito extraordinárias na equipe, é óbvio que você vai ter altos níveis de personalização das coisas e soluções sempre pensadas por uma pessoa ou outra. Então, a ideia é, quando eu penso na operação do que eu estou fazendo, eu quero pessoas com baixo nível técnico, para que, através do sistema que foi implementado, elas consigam fazer coisas extraordinárias. O segundo ponto aqui é que a tarefa do dono do negócio, a tua tarefa, a minha tarefa, é desenvolver ferramentas e ensinar a equipe a usar, e a deles é usar essas ferramentas e recomendar melhorias. Ou seja, o meu trabalho aqui é criar um processo de chegada de demanda e de vazão dessa demanda, né? Ou seja, de venda, que seja independente de mim. Por exemplo, hoje eu tenho em média uma conversão de 80%. A ideia não é que eu seja sempre a pessoa que vai converter. A ideia é que eu pegue esse processo que existe e que eu consigo fazer esses 80% de conversão, transforme ele num sistema que uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, treinada, consegue executar na minha empresa e ter o mesmo nível de performance do que eu. A galera fala normalmente que é um mito, né, que o time vai ter a mesma performance do dono, mas eu discordo, principalmente usando esse livro como argumento, né, porque a performance ela tem que ser igual, desde que exista sistema, processo e preparo, beleza? E o terceiro ponto aqui é que quando a gente coloca pessoas com um nível técnico mais baixo no negócio, automaticamente isso aumenta a nossa demanda de ter um sistema mais consistente, ou seja, quando eu trago uma pessoa com alto nível de capacidade, um gestor muito bom, um vendedor muito fora da curva, etc., nós normalmente vamos acabar
delargando, né? Ou seja, delegando por abdicação. Então, eu entrego isso na mão da pessoa que eu sei que tem alta capacidade e ela basicamente vai fazer e vai dar resultado. Fechou? Quando eu trago uma pessoa que não tem essa capacidade, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um sistema que faça com que essa pessoa consiga ter a performance e preciso de treinamento que qualifique essa pessoa para que ela consiga ter o resultado. Então, é isso que a gente precisa ter na mente, né? A empresa, ela precisa ser operada com pessoas com baixo nível de capacidade técnica. Por quê? Porque essas pessoas precisam fazer coisas extraordinárias através do sistema e do treinamento que elas vão ser inseridas. Então, eu passo a depender muito menos das mãos individuais de pessoas e aumento muito mais a minha dependência do sistema. Quando aumento minha dependência do sistema, automaticamente eu alcanço maior previsibilidade em todas as coisas. Inclusive, o terceiro ponto agora é o lugar de ordem impecável, né? Então, a gente está falando agora de organização. Esse é o terceiro ponto. A boa organização demonstra capacidade, tanto sua ou minha, para a equipe, que a equipe olha então e fala, beleza, o meu líder, o meu gestor, o dono da empresa sabe o que está fazendo. Mas também demonstra essa capacidade para o cliente, né? No livro ele cita um exemplo de que ele vai no cabeleireiro e na primeira vez que ele basicamente tem o cabelo cortado, recebe café, enfim, todo um tratamento incrível, e dele fala, caramba, eu vou de novo. Na segunda vez ele vai e ele já muda, né? Em vez dele receber 3, 4 cafés diferentes, ele recebe só um café, em vez do corte ser na tesoura, como ele tinha gostado, vai na tesoura e na máquina, e tem mais algumas diferenças. Na terceira vez que ele vai, tem diferença, é a terceira vez que ele vai e que é diferente de novo. E ele acaba não indo mais. E qual que é o problema aqui? O problema é que esse caos, né, que acontece, e normalmente acontece na maior parte das empresas, inclusive, não estou me abstendo aqui, não, já compartilhei que isso é algo que eu estou fazendo aqui agora, mas existe também caos aqui em algumas áreas da esquerda. Então, a gente já organizou muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ser consertada. Então, quando a gente não consegue fazer uma entrega consistente, organizada, etc., para o nosso cliente, isso acaba trazendo caos para a cabeça dele. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui de uma boa organização da nossa parte, por exemplo, no nosso programa, e uma coisa que precisa de melhorias, beleza? Boa organização. Toda semana, no mesmo dia, na mesma hora, a gente se reúne com os nossos clientes para dar reportes para eles. Esses reportes sempre padronizados, com o fluxo que acontece e todas essas informações organizadas nos pipes. Ou seja, os nossos clientes, todas as semanas, eles recebem as informações de como que está a performance em relação à meta que foi definida, eles recebem quais foram os problemas que nós identificamos na operação, quais foram os planos de ação que nós já criamos, e nós levamos tudo isso para ele, apenas para ele validar, dar novas ideias e fazer uma organização ali do plano semanal. Então, nós fazemos isso acontecer todas as semanas. Então, isso é uma boa organização. O nosso cliente, ele tem tranquilidade, porque ele sabe que toda semana isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, uma coisa que precisa de melhoria, que é a nossa reunião interna de gerenciamento desses projetos. Ou seja, hoje nós conseguimos fazer o gerenciamento de todos, mas não existe um padrão bem específico que a gente consegue rodar. Então, ainda existe personalização nessas coisas e isso acaba dificultando um pouco o nosso processo interno, mas a gente mesmo assim consegue fazer de uma maneira que isso não chega para o nosso cliente do SX1, né, que é a nossa implementação de escala e performance. Beleza? Bom, além disso, o principal ponto aqui também é que quando eu consigo ter organização em tudo que eu faço, a gente tem a sensação de que o mundo é um caos, está tudo bagunçado, virado, mas aqui as coisas estão organizadas. Então, a ideia de ter uma ordem impecável é essa, né? É garantir que haja, de fato, ordem em meio ao caos, beleza? O quarto ponto tudo que for feito vai ser documentado em manual de operações. Então, a documentação ela é basicamente um livro, né, que vai se chamar É Assim que a gente faz aqui. Beleza? Então, aí no seu negócio, no que você faz,
esse manual de operações nada mais é do que um livro que o nome deveria ser assim é o jeito que a gente faz em nome da sua empresa. Por exemplo, no meu caso, assim é o jeito que a gente faz aqui na Scale, beleza? A ideia desse manual de operações é trazer clareza a todas as coisas, é ser um guia da empresa em todas as áreas. Então, eu até comentei, acho que no penúltimo vídeo que eu gravei, que a gente começou uma nova regra aqui na Scale, que é não fazemos nada que não tenha processo. Ou seja, tudo que nós formos fazer, se não tiver processo, criaremos processo. Aí, para isso, a gente tem um pipe, onde todos os novos processos que precisam ser desenvolvidos estão lá, e todas as semanas a gente roda e a gente desenvolve processos, valida processo, implementa processo. Por que isso, Ale? Porque a ideia é tornar as coisas previsíveis. A ideia é tornar as coisas de modo que qualquer pessoa que entre um dia, por exemplo, no meu lugar para fazer um fechamento, consiga fazer o fechamento igual eu faço. De modo que alguém que vai desenvolver, por exemplo, um GPT novo para nós, saiba exatamente como fazer um prompt. E assim por diante. Beleza? Quinto ponto, o serviço precisa sempre ser uniformemente previsível. Então, o primeiro ponto eu comentei isso agora há pouco, né? A absoluta falta de consistência, ou seja, falta de consistência nas entregas para o seu cliente pode simplesmente acabar com a experiência dele e acabar com a jornada dele junto com você. Ou seja, não ter consistência na maneira como no que você entrega, na maneira como você entrega pode acabar trazendo uma perda de cliente, beleza? E aqui eu quero citar um cara que é bizarro. Se eu não me engano, ele está na semana 286, que ele faz live toda terça-feira, que é o Pedro Sobral. Esse cara, ele é bizarramente consistente com essas lives. Eu faço live todas as semanas, e confesso que não fui consistente desde o início em todas as semanas. Algumas semanas não fiz, algumas fiz outro dia, por questões pessoais da empresa, enfim, mas o Pedro Sobral fez. Então, eu poderia dizer que eu arranjei desculpa enquanto ele fez, ok? Então, entregar de maneira consistente pode simplesmente aumentar a confiança que o seu cliente tem em relação a você. Então, hoje, nós temos feito live todas as terças-feiras, mas como eu comentei, Pedro Sobral faz isso há 286 semanas. Acho que é isso. Acho que são 286. Eu faço há não sei quantas semanas, mas bastante semanas. Mas, com um detalhe, algumas semanas eu pulei, né? Poucas semanas, mas algumas eu não fiz, e algumas eu alterei a data, também foram poucas. Mas o ponto é, mesmo essas pequenas mudanças geram dúvidas na cabeça de quem está acompanhando. Segundo ponto, o padrão de atendimento, ter um padrão de atendimento, padrão de entrega, aumenta o nível de excelência do trabalho e aumenta a percepção de valor do cliente. Então, por isso, por exemplo, que a gente definiu rotinas específicas e consistentes com os nossos clientes, porque isso garante que a gente faça o nosso trabalho com excelência, que a gente reporte. Uma das principais dores da turma que chega para nós aqui é que eles, por exemplo, tinham uma agência de marketing, por mais que a gente não é agência de marketing, mas um dos pilares que a gente implementa nas empresas são os funis, e às vezes chega os clientes com agências de marketing, estão super insatisfeitos e muitas vezes não sabem nem os dados do que está acontecendo. Nós temos essas rotinas para garantir que os nossos clientes saibam exatamente quanto custa um lead para eles, quanto que custa cada cliente, qual é o LTV sobre CAC daquela operação, e tudo isso a gente traz com clareza para eles, beleza? Então, e como que isso acontece? Foi porque lá no começo a gente definiu essas rotinas e a gente executa toda semana. Se a gente não executasse toda semana essa rotina, provavelmente boa parte desses dados e desse cuidado se perderia no meio do caminho. E o terceiro, que é muito importante, cita, é que a importância do que você faz, ou do que eu faço aqui, não é nem de perto tão relevante sobre como a gente faz. Vou repetir. A importância do que fazemos não é nem de perto tão relevante em relação à importância do como nós fazemos. Beleza? Ou seja, temos que estar muito atentos ao como a gente faz as coisas, como que nós fazemos as nossas entregas, como que nós entregamos aquilo que a gente prometeu que ia entregar. Beleza? Bom, e por último, que é o sexto ponto, o modelo, ele comenta, né, que o modelo terá um código de cores, roupas, instalações, e aqui, que é um ponto importante?
Imagens e cores, turma, geralmente são forças motivadoras, né? Se a gente for parar para pensar, numa simples compra de uma camiseta, de uma blusa, de um sapato, por exemplo, principalmente uma mulher, ela vai mudar, ela vai pensar muito em relação à cor que ela vai usar. Porque as cores, elas acabam ditando aonde que ela vai usar aquela peça, né? Poxa, eu vou usar isso aqui aonde, né? Como que isso aqui vai ficar em mim? Como que isso aqui vai combinar? O que essa peça de fato está falando sobre mim? Ela combina comigo ou não combina? Então, em uma simples compra de uma blusa, de uma camiseta, de um sapato, já tem muita psicologia envolvida. Então, por que nós, donos de negócio, não vamos pensar na psicologia das cores para os nossos negócios? Então, vermelho vai sempre trazer vai remeter a alguma coisa, o laranja também. Por isso que a gente vai ver restaurante e o restaurante sempre vai ter essas cores mais quentes, porque elas vão remeter geralmente a alimento. Então, esse é mais um ponto para você ficar atento e pensar sobre isso, né? Quais são as cores que fazem sentido para o seu negócio para você apresentar para o seu cliente, beleza? E até tem uma indicação do livro no meio desse livro, que ele indica o livro Por que se compra, que é um livro feito por um cara que eu esqueci o nome agora, e eu não anotei para trazer para vocês, mas o nome é Por que se compra. E esse livro, ele basicamente tem dentro dele o estudo dessa questão das cores. Então, pode ser um bom livro para ler. Eu nunca li, então não posso fazer a minha recomendação. É a recomendação que está dentro desse livro que estou estudando, que é o Mito do Empreendedor. Para a gente finalizar, turma, é o seguinte, existem alguns questionamentos que são válidos, na minha opinião, que ele deixa lá no livro e algumas pontuações. Quero trazer todos eles para vocês, fechou? Então, vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte, como fazer para a minha empresa funcionar sem eu estar nela? Ou seja, como que você poderia, como e o que você poderia fazer para a sua empresa funcionar sem você hoje, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como fazer o time trabalhar sem que eu fique interferindo constantemente nas entregas que eles estão fazendo? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, como que eu sistematizo a minha empresa de modo que ela possa ser copiada 5.000 vezes e que a última cópia funcione tão bem quanto a primeira? Quarta pergunta, como ter uma empresa e ao mesmo tempo estar livre dela? Essa pergunta é maravilhosa, né? Como que eu tenho um negócio, mas ao mesmo tempo eu estou livre desse negócio? E essa é a busca, né? Quando a gente abre uma empresa, a ideia de ser livre é essa, né? Eu tenho um negócio que me gera receita, me gera renda, gera equity, e ao mesmo tempo eu estou livre dele. Ele não depende de mim. Tenho pessoas executando, fazendo as coisas acontecerem. E por último, como dedicar meu tempo ao que eu gosto de fazer e não ao que eu tenho que fazer, né? Ou seja, como que dentro do meu negócio eu vou colocar minha cabeça naquilo que eu gosto realmente de fazer. Então, se você gosta, por exemplo, vamos supor que você tem sei lá, uma confeitaria, e você gosta da parte sei lá, elaborar novas receitas de bolo. Então, em vez de você ficar produzindo bolo, que às vezes você precisa fazer, até falei em um dos vídeos, né, sobre ser o padeiro da padaria, né? Então, em vez de você fazer o bolo, por que você não trabalha na parte estratégica, que é criar receitas? Por exemplo, criar receitas é o jeito estratégico de trabalhar e fazer, às vezes, o que você gosta. Nesse caso que eu estou trazendo aqui, hipotético. Bom, o principal ponto que ele traz daí é que provavelmente não tem nenhuma resposta para tudo isso e esse, no final, é sempre o problema. O problema nunca é a empresa, o problema somos nós. Vou repetir. O problema nunca é a empresa. O problema somos nós. Vou repetir de novo, porque ficou errado aqui o português. Eu vou fazer corte disso aqui. O problema nunca foi a empresa. O problema sempre foi nós. Muito bom. O problema é nosso, e daí o que é importante? O problema, ele sempre foi e será você e será eu, até que nós mudemos, até que a gente mude. Até a gente adotar uma perspectiva nova e começar a pensar no que funciona para a empresa e não para a gente. Até a gente aceitar o fato de que a empresa é arte e ciência e não tem nada a ver com a gente. Até a gente entender e pensar como que a minha empresa consegue atrair clientes e pessoas
trabalhar nela? Como que o meu negócio consegue rodar sem eu estar dentro dele? Como que eu consigo vender mais sem eu participar da venda? Como que eu consigo entregar com excelência sem participar da entrega? Como que eu consigo reter os meus clientes sem participar da retenção? Como que eu crio novos produtos sem precisar que eu crie os produtos? Como que eu posso fazer para crescer, expandir, ou melhor, crescer e escalar, né? Sem precisar estar totalmente envolvido nesse crescimento e nessa escalada. Essas são as principais perguntas que nós precisamos nos fazer e refletir sobre isso. Bom, aqui a gente fecha a sessão 2 do estudo do livro e a gente vai iniciar, depois vou gravar vídeo de todo o livro e a gente vai iniciar a terceira parte do livro, que, se não me falha a memória, o nome da terceira parte é Criando ou Desenvolvendo uma Empresa, uma pequena empresa que funciona, que é agora colocar tudo isso aqui na prática, né? Pegar todos esses aprendizados teóricos que ele traz durante o livro e começar a colocar isso em prática, em funcionamento. Eu, como sou nascido de 7 meses, já comecei a fazer aqui antecipadamente, inclusive já comentei que eu vou compartilhar com vocês depois o como que eu estou fazendo isso aqui dentro da Scale. Mas agora vai entrar nessa parte prática, eu vou trazer todo o conteúdo aqui para vocês também. Fechou, turma? Bom, espero que esse compartilhamento desse estudo que eu estou fazendo faça sentido para você. Eu espero que essa jornada seja válida tanto para mim quanto para você, e que a gente consiga transformar os nossos negócios em negócios mais independentes, que diminuam a necessidade de estarmos dentro dele e estarmos totalmente imersos na operação, no tático ou no estratégico, que a gente consiga estar de fora enquanto o negócio cresce e escala. Fechou? Como eu já falei várias vezes, o que a gente sabe fazer na Scale aqui é escalar o negócio. Agora, o próximo passo é a gente aprender, aplicar e fazer acontecer primeiro aqui, para depois poder levar para vocês o como que a gente pode escalar de maneira independente do dono. Que daí acho que é o maior nível de desenvolvimento de empresas que uma empresa de fato pode chegar. Então, escalar a gente consegue te ajudar. Inclusive, se você tiver interesse em escalar a sua empresa e precisar de ajuda, primeiro, você já tem os conteúdos do YouTube. Segundo, se você quiser ajuda nossa, você pode acessar o link aqui embaixo, fazer a aplicação e acessar uma consultoria 100% gratuita comigo ou com alguém da equipe, que vai te ajudar a montar um plano de escala para o seu negócio, e se fizer sentido tanto para nós quanto para você, podemos fazer uma proposta para você estar junto conosco em algum dos nossos programas. Fechou? Turma, tamo junto, muito obrigado por estar aqui até o momento, e bora viver essa jornada junto. Bora escalar e bora para action, bora transformar os nossos negócios em negócios totalmente independentes de nós mesmos. Fala, turma da Scala, seja bem-vindo ao laboratório da Scala. Bora transformar nosso negócio em um negócio totalmente independente de nós mesmos. Tamo junto, bora escalar e bora para action.